Olá, sejam bem-vindos no canal O Salto Quântico. De acordo com o apócrifo, segundo Filipe, todos nós temos um nome dado pelo nosso Pai Eterno. Quando a nossa alma foi criada, Deus deu para cada alma um nome específico, um nome que só é revelado para os verdadeiros iniciados que buscaram o seu ser com todas as forças, até o dia em que o Pai interno deste neófito, deste buscador da verdade, é revelado para ele. E aí sim, ele passa a conhecer a sua verdadeira intimidade com a sua essência. Deus deu para cada um de nós um nome. Quando a pessoa consegue encontrar este nome, é porque ela está próxima de se tornar um verdadeiro mestre. É claro que existem maneiras para se chegar a esse nome. Esse nome eterno que cada um carrega só é possível ser revelado quando nós nos lapidamos, quando nós mostramos para a nossa própria alma que nós queremos se conectar a ela e se livrar dos nossos inimigos. O verdadeiro inimigo da nossa alma são os nossos egos, são os nossos defeitos, são esses apegos a este mundo a qual a gente acredita que é nele que nós devemos se aparecer, crescer, construir, vamos dizer assim, um império de apegos, mas este mundo é o mundo das ilusões, porque a nossa verdadeira essência, ela está para além desta dimensão, e quando a gente se apega a essa dimensão, é por vários motivos, ou é por ganância, ambição, ou é por medo, ou é por vaidade, ou é por orgulho. A gente precisa identificar, se especificar em cada um desses defeitos, a fim de que a gente possa compreendê-los e eliminá-los. O ego são memórias mal digeridas, geralmente por experiências que nós vivenciamos, e naquele momento a gente não tinha uma consciência justa, uma consciência desperta para poder saber lidar com determinadas situações, e nisso, a maneira que a gente vai reagindo a experiências negativas, a gente vai criando várias impressões negativas do mundo, várias impressões negativas sobre si mesmo, e este é o ego. O ego são as ilusões que nós criamos com base em nossas próprias percepções dadas por experiências mal resolvidas, mal digeridas, mal trituradas. E quando a gente consegue transcender todo esse lado obscuro que existe dentro de nós, quando a gente consegue libertar a nossa consciência a fundo de todos esses defeitos e egos, nós vamos nos tornando cada vez mais uno e íntimo da nossa própria alma. No momento que a gente cria uma intimidade mais profunda, mais intensa, mais meritória, porque nós vamos sim, ao buscar essa alma, passar por várias provações para ver se é com a nossa alma que nós queremos seguir, queremos continuar buscando. E aí, depois de passar por todas as provações, depois de passar por todos os testes e iniciações que a própria vida coloca para ver o quanto que a gente quer continuar nesta conexão com Deus, com o nosso Deus interno, aí sim esse Deus interno revela o seu nome íntimo, o nome da sua alma. É neste momento que a gente se torna um verdadeiro mestre, um verdadeiro cristão, porque é a partir daí que você vai aumentando os seus graus de iniciação interna. Muitas pessoas acham que para você estar íntimo de Deus, você tem que apenas frequentar um lugar, seguir certos rituais ou padrões religiosos no sentido institucional, e não tem nada a ver. Tá? A instituição é só mais um impulso para você buscar esse caminho interior. A verdadeira religião, o verdadeiro religar está no interior do ser humano. É quando você passa a se conectar com a sua verdadeira alma, e para isso você tem que eliminar os seus defeitos. Não existe outro caminho. Você precisa conhecer a si mesmo para se libertar dessas ilusões, porque quando a gente não se conhece, a gente fica preso às aparências, presos aos enganos que o mundo oferece em termos de satisfação. A gente nunca vai encontrar a verdadeira satisfação neste mundo, possuindo qualquer objeto que existe nesse mundo, seja títulos, seja bens materiais, seja cargos, seja o que for. Nada relacionado ao ter preenche a nossa alma, que está relacionado ao ser. Vamos conhecer o Evangelho apócrifo, então, segundo Filipe, que revela que todos nós temos um Deus íntimo, tá?
E aí depois nós vamos fazer a interpretação para ficar cada vez mais claro estes ensinamentos que por muito tempo foram escondidos de nós. Se você já está gostando deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu like, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho e divulgação da verdade. Vamos lá. Evangelho Apócrifo Gnóstico segundo Filipe diz o seguinte em um dos trechos: luz e trevas, vida e morte, direita e esquerda, são irmãos entre si, são inseparáveis. Por isto, nem os bons são bons, nem os maus são maus. Nem a vida é vida, nem a morte é morte. Assim é que cada um se dissolverá em sua origem primordial. Mas o que estão exaltados acima do mundo são indissolúveis, eternos. Os nomes dados às coisas do mundo são muito enganadores, pois desviam nossos pensamentos do que é correto para o incorreto. Assim, quem ouve a palavra Deus não percebe o que é correto, mas sim o incorreto. O mesmo ocorre com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vida, luz, ressurreição, igreja e tudo mais. As pessoas não percebem o que é correto, mas sim o incorreto, a menos que tenham aprendido o que é correto. Os nomes que se ouvem estão no mundo. Enganam. Se estivessem no reino eterno, Eon, não seriam jamais usados como nomes no mundo. Tampouco foram colocados entre as coisas do mundo. Eles têm um propósito no reino eterno. Só há um nome que não se pronuncia no mundo. O nome que o Pai deu ao Filho e que está acima de todas as coisas. O nome do Pai, que todos têm um, mas está oculto. Pois o Filho não se tornaria Pai, a não ser que usasse o nome do Pai. Aqueles que têm este nome conhecem-no, mas não o pronunciam. Mas aqueles que não têm este nome não o conhecem. A verdade fez com que os nomes surgissem no mundo por nossa causa, pois não é possível aprendê-la sem estes nomes. Mas aqueles que não têm este nome não o conhecem. A verdade é uma única coisa. É muitas coisas por nossa causa, para nos ensinar com amor sobre esta coisa una, por meio de muitas coisas. A verdade fez com que os nomes surgissem no mundo por nossa causa, pois não é possível aprendê-la sem estes nomes. Os regentes arcontes queriam enganar o homem, porque viram que ele tinha parentesco com aqueles que são verdadeiramente bons. Eles tomaram o nome daqueles que são bons e deram-no aos que não são bons, para que, por meio dos nomes, pudessem enganá-los e vinculá-los aos que não são bons. E depois, que favor os nomes lhe prestam, fazem com que sejam tirados daqueles que não são bons e colocados entre os que não... Fazem com que sejam tirados daqueles que não são bons e colocados entre os que são bons. Eles sabiam estas coisas, porque queriam apoderar-se do homem livre e torná-lo seu escravo para sempre. Bom, primeira interpretação aqui do parágrafo do Evangelho Apócrifo segundo Filipe é bem interessante, né? Vai dizer que são dois lados da mesma moeda. Luz e trevas, vida e morte, direita e esquerda são irmãos entre si. Por que será? São inseparáveis. Por isto mesmo, nem os bons são bons, nem os maus são maus, nem a vida é vida, nem a morte é morte. Geralmente a gente gosta de rotular, né, que determinado grupo é mau e o meu grupo é bom. A minha cultura é boa, a outra cultura é ruim. A minha religião é boa, a outra religião é má. Mas na verdade esse negócio de bom e mal, de certo e errado, são conceitos que a mente cria, são impressões da realidade, porque em realidade o que é bom e mal em nós tem a ver com a nossa consciência e os nossos próprios egos. Quando a gente se conecta com a consciência, a gente
tem uma visão diferente da realidade. Agora, quando a gente está presa na visão do ego, a nossa visão fica deturpada. E todos nós temos egos, então ninguém é tão totalmente bom e nem totalmente ruim. Até os próprios mestres, não digo o mestre Jesus. O mestre Jesus, ele lapidou 100% a si mesmo, era perfeito, por isso que ele era um com o Pai. Mas alguns mestres, eles, mesmo atingindo altos níveis de iniciação, ainda carregam certas sombras. Essas sombras são os nossos defeitos, como orgulho, vaidade, ganância, luxúria. Sempre há algum resquício, sempre há algum momento que esses defeitos se manifestam. A gente tem que estar atento para identificar e não alimentar mais, compreender as origens e transcender, né? No sentido mesmo de nunca mais agir ou ver o mundo a partir do nosso ego, e sim devemos nos conectar à nossa consciência. Então todos nós temos uma consciência, esse sim é o lado bom de todos os seres, e nós devemos ajudar as pessoas em suas necessidades reais da consciência, porque geralmente as pessoas querem ajudar o próximo alimentando o ego, e não devemos, no caso, ajudar as pessoas nesse sentido. Devemos ajudar as pessoas a encontrar a luz, a encontrar sua própria força, sua própria capacidade de cura, sua própria capacidade de atrair uma vida melhor. Então, continuando aqui, assim é que cada um se dissolverá em sua origem primordial. A nossa origem primordial é o nosso próprio ser, é a essência que é a nossa própria alma. Mas os que estão exaltados acima do mundo são indissolúveis, eternos. Por isso que nós não podemos nos apegar ao mundo material. A gente deve usufruir sem se apegar, sem se tornar escravo do sistema. E aí, com isso, iniciar uma busca de vida, uma missão de vida, no sentido de procurar aquilo que é eterno. Porque nós temos uma consciência que está além do tempo, que está além da cultura, que está além desta vida, inclusive, porque é anterior a tudo isso. É o elemento primordial da nossa vida que nós devemos buscar satisfazer, é ela que nos trará as melhores respostas e os melhores caminhos. E aí, continuando o evangelho aqui, apócrifo segundo Filipe, disse o seguinte, já quase que finalizando aqui, os nomes dados às coisas do mundo são muito enganadores, pois desviam nossos pensamentos do que é correto para o incorreto. Então, olha só, a nossa mente pode mentir, no sentido de criar impressões limitadas. A nossa mente cria impressões limitadas, por isso que a gente tem que estar sempre com a mente aberta, para estar refazendo, reavaliando, né, os nossos princípios, as nossas interpretações do mundo, o nosso conhecimento em si, né, tem que estar sempre indo humildemente no sentido de estar se aperfeiçoando, buscando sempre mais informações úteis para agregar ali uma perspectiva que está sempre em movimento. O mundo está em movimento, então não tem como a gente estagnar impressões, criando rótulos para a realidade, definindo de forma assim bem simplista, né, o que é certo, o que é errado, o que é bom e mal, porque na verdade a gente tem que estar buscando esta verdade de instante a instante com uma mente sempre nova, e às vezes a gente coloca ali, né, aquilo é certo, aquilo é errado, e nem sempre é assim, porque tudo é uma questão de perspectiva e a gente tem que se conectar à perspectiva eterna da consciência. Só ela trará a verdade autêntica. O resto será apenas verdades parciais ou verdades equivocadas. Continuando, os nomes dados às coisas do mundo são muito enganadores, tal assim quem ouve a palavra Deus não percebe o que é correto, mas sim o incorreto. Porque às vezes a gente fala, você acredita em Deus? Sim, acredito em Deus. Mas o que é Deus para você? Quais são suas impressões? Como você define Deus? Deus é aquele homem barbado sentado lá no céu com um cajado controlando sua vida? Ou Deus é essa essência que está presente em todas as coisas, que nos impulsiona para a luz, que nos impulsiona novamente para a harmonia, para a paz, para a alegria, para a cooperação? O que é Deus para você? Então as pessoas criam falsos conceitos. É por isso que tem muitos ateus hoje em dia. Porque as instituições hoje religiosas não estão mais conseguindo trazer uma definição satisfatória sobre Deus. Aqueles continhos de Deus antropomórfico já não está sendo mais aceito pelas pessoas. As pessoas estão mais inteligentes. Para as instituições religiosas conseguirem, então, cumprir com a sua missão, ela tem que rever as suas bases. Porque as bases das instituições religiosas atualmente foram feitas para criar dominação em torno dos fiéis, para adquirir mais poder, controle, força. Isso surgiu desde o Império Romano, que criou a primeira igreja cristã nesse sentido, e não queria
nem muito saber os verdadeiros ensinamentos de Jesus, porque os verdadeiros ensinamentos de Jesus é o autoconhecimento. A sua vida, vamos dizer assim, espiritual, tem que ser praticada dia após dia e não em um determinado lugar, participando de um determinado grupo. Então, olha só, a gente cria vários conceitos, não só sobre Deus, continuando, o mesmo ocorre com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a vida, a luz, a ressurreição, igreja e tudo mais, né? É vários conceitos. O que é a igreja? A igreja é o nosso próprio mundo interno, é o nosso próprio corpo, físico ou espiritual. Tudo é sagrado no universo, tudo foi feito por Deus. Não existe assim a igreja, é aquele determinado lugar. Não existe isso. Então as pessoas criam falsos conceitos e por isso que está se afastando cada vez mais da sua própria essência, do seu verdadeiro Pai. O seu verdadeiro Pai está dentro de você e você tem que buscar esse Pai para que esse Pai te revele o seu nome de alma. Assim vai te trazer mais força, mais determinação. Porque quanto mais a gente alimenta o nosso ego, mais distante a gente fica do nosso Pai interno e menos a gente vai conhecer o nosso verdadeiro nome. Continuando o Evangelho Apócrifo de Filipe, as pessoas não percebem o que é correto, mas sim o incorreto, por criar falsas impressões sobre o mundo. Os nomes estão no mundo e enganam. Se estivessem no reino eterno, Aion, ou seja, estivessem num elevado nível de consciência, mediante essa busca espiritual interna de lapidação de si mesmo, não seriam jamais usados como nomes no mundo. Tampouco foram colocados entre as coisas do mundo. Eles têm um propósito no reino eterno. Só há um nome que não se pronuncia no mundo. O nome que o Pai deu ao Filho e que está acima de todas as coisas. O nome do Pai, que todos têm um, mas está oculto. Então, olha que interessante, né? Como é importante a gente conhecer a nós mesmos, porque só você pode conhecer o seu verdadeiro nome, o nome que o seu Pai deu para sua alma. Continuando, pois o Filho não se tornaria Pai, a não ser que usasse o nome do Pai. Aqueles que têm este nome conhecem-no, mas não pronunciam. Por quê? Porque por mais que Deus revele o seu nome de alma, só quando você estiver realmente preparado para cumprir com a sua missão. E caso a sua missão estiver de acordo com essa exposição pública, que o seu ser interno vai deixar você usar o nome dele. Caso contrário, você vai invocar esse nome nas suas orações, na sua relação íntima com o seu próprio ser. Porque quanto mais íntimo a gente fica do nosso Pai, mais ele se manifesta para nós. Seja em impulsos dados pela nossa intuição, seja através mesmo da nossa mente, ou até através de sinais, colocando situações em nosso caminho. A gente sabe o momento em que Deus está conversando com a gente. Então a gente precisa descobrir esse nome interno. Esse nome só se dá quando você adquire uma capacidade muito grande de meditação, de autoconhecimento, de desapego do mundo em relação ao próprio ego. Então, existem alguns mestres que acessaram o nome dele interno, né? Nós temos o caso do Samael Aun Weor, né? Aun Weor, no caso, é o nome da alma dele, e ele teve essa capacidade de descobrir. Quem tem a capacidade de descobrir seu nome interno é um privilegiado, é alguém que realmente está caminhando neste mundo da iniciação, da espiritualidade autêntica, deixado pelo conhecimento de Jesus o Cristo. Então é muito importante a revelação desse conhecimento para vocês, desses evangelhos apócrifos. Não foi à toa que esses evangelhos apócrifos foram excluídos da Bíblia, lá no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., lá com o imperador Constantino, né, na criação da primeira igreja cristã de Roma, porque Jesus, na verdade, ele não fundou nenhuma religião, nenhuma instituição. Aquela história, mas é o Pedro, o primeiro papa da igreja, da primeira igreja de Roma. Isso daí é mentira. O sentido da chave, de Jesus entregar a chave do céu, porque Pedro, dentro de nós, simboliza uma força muito essencial para esse crescimento espiritual, e cada apóstolo representa uma parte autônoma de nosso próprio ser, tá? Mas isso é assunto para os próximos vídeos. São interpretações que eu tenho certeza que poucos ouviram falar, né? De um cristianismo mais puro. Hoje, este sistema cristão que está implantado no Ocidente é um sistema assim
totalmente mudado, totalmente diferente do verdadeiro propósito que Jesus deixou na terra, que é a sua libertação da alma. E a libertação da alma depende de cada um de nós, de esforços pessoais e de mais ninguém. Não podemos terceirizar este caminho que depende de nós mesmos, né? Inclusive o próprio sentido de padre em castelhano é pai. Então externalizou aquilo que está dentro de nós. Você tem que ter uma relação com o seu padre ou com o seu pai interno. Este é o primeiro ser que você tem que buscar e o restante tudo será acrescentado. Se você achou relevante estes ensinamentos gnósticos de um cristianismo mais puro, primitivo, que vai para além de instituições físicas, e você acha que é um conhecimento que muitas outras pessoas têm que conhecer, então compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, isso é muito importante para que o YouTube possa levar este conteúdo para mais pessoas. Então fiquem na luz, na paz e no amor.